Professor Ricardo, Pois não, Lu? desculpa, compartilhamento de conteúdo é na setinha aqui? Nessa barra superior, nesta seta que está para cima aí, compartilhar conteúdo. Quer testar? Quero. Podemos? Então vai lá. Pode. Depois qualquer coisa a gente corta também. Compartilhou, Lu. Compartilhou uma reclamação trabalhista. Tá, mas aí eu tenho que escolher o documento, deixa eu ver como eu faço essa escolha aqui. Deixa o documento aberto, deixa ele aberto, o PowerPoint aberto. Ah, beleza. Então, peraí. Esse documento não estava aberto no PowerPoint. O documento... Desculpa aí, gente. Amadorismo aqui. Luciane, eu acho que quando você compartilhou uma janela. Talvez é melhor você colocar para compartilhar sua tela. É mais fácil de conseguir compartilhar. Aqui para mim aparece compartilhar conteúdo, procurar no computador. Foi isso que eu fiz. Não aparece tela ou janela? Não. É estranho. E aí aparece para você os arquivos que estão abertos, Lu? Aparece. Eu estou só com aulas prática. Aulas de... Deixa eu tentar mais uma vez. Tá tranquilo. Pode, às vezes, fechar os arquivos e deixar só o arquivo aberto do PowerPoint. Achei tela e janela. Isso, aí clique em tela, que aí tudo que tiver no seu computador aparece pra gente. Aí a gente está vendo exatamente a sua tela. Certo, deixa eu clicar aqui, então. Aí você pode colocar aí em tela cheia, que a gente vai acompanhar. Bem, isso não é tão importante. Se eu não conseguir, eu prefiro tirar e conversar com você sem a projeção. Pode ser? Mas daquele jeito funcionou, a gente conseguia ver seu PowerPoint. A gente conseguiu ver seu PowerPoint. Vou fazer tela cheia. A questão é que enquanto você vai falar para a tela, você não consegue nos ver enquanto fala. Eu estou vendo, então não está compartilhando agora. O problema de compartilhar a tela é que tudo que está aberto no seu computador a gente pode ver. Por exemplo, agora a gente está vendo a nossa reunião no Teams. Estamos vendo o Word agora. É porque o meu então está atrasado. E agora? Estamos vendo a mesma tela. O que você vê no seu computador, nós vemos. Certo. Agora eu tenho que aprender a colocar a tela cheia. Lá embaixo, do lado dos 60%. Lá embaixo à direita. À esquerda dos 60%. Aí, apresentação de slide. Oi? Está a tela cheia para nós. Podemos começar? Podemos, deixa eu só fazer a apresentação inaugural aquilo, e aí eu já te passo a palavra. Pode manter o slide, não tem problema. Não tem problema. Então vamos dar início ao nosso terceiro encontro do ciclo de diálogos sobre direitos humanos. Na noite de hoje nós vamos falar sobre as liberdades democráticas e os convidados e convidadas, o convidado e as convidadas dessa noite são Luciane Facchini, que é editora do jornal Tribuna de Minas e é a nossa aluna discente do Centro Universitário Estácio, do curso de Direito. Professor Guilherme Madeira, que é professor do curso de Direito do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. E a professora e pesquisadora Francineide Marques, que trabalha com pesquisas relativas à educação, raça, gênero, sexualidade, entre outros. Pessoal, nesse início do evento, dos ciclos, eu sempre tenho escolhido alguma literatura, alguma poesia, alguma canção, só para fazer uma introdução sobre o que a gente vai discutir aqui hoje. No primeiro encontro fiz uma citação da Conceição Evaristo. No encontro da semana passada eu trouxe uma citação do livro Verdade Tropical, do Caetano Veloso. E na de hoje eu queria só fazer uma leitura breve de uma canção de um compositor que eu gosto muito, que é o Mateus Aleluia. E aí ele tem uma canção que se chama Liberdade.
que diz assim: sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu liberdade, sou eu, sou eu, sou eu realidade. Sou também fraternidade, por um mundo de igualdade, semeando pelos campos o amor. Serei Pablo Neruda, serei Ernesto Che Guevara, serei um Luther King ou Gandhi, serei um Guarani ou Tupi. Serei Violeta Parra, serei o poeta Ho Chi Minh, serei Nelson Mandela ou Lennon, serei Abraham Lincoln ou Zumbi. Sou eu, sou eu, sou eu, a liberdade, sou eu, sou eu, sou eu, igualdade. Quem gosta de canção e quiser pesquisar, essa é uma canção muito bonita do Mateus Aleluia, recomendo a todos. E esse é o ponto de partida para o nosso encontro de hoje, em que a gente vai discutir as liberdades democráticas em algumas dessas vertentes, algumas dessas possibilidades, né? Vamos discutir aqui liberdade de comunicação, liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Agradeço a todos que estão aqui presentes nos acompanhando e também às convidadas e ao convidado da noite de hoje. Muito obrigado. Vamos iniciar pela nossa aluna Luciane Facchini, jornalista, que vai trabalhar com os temas relativos à liberdade de comunicação. Perdão. Luciane, tem a palavra. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu gostaria de agradecer ao professor Ricardo pela oportunidade, porque este momento que a gente está vivendo não teria uma melhor oportunidade de fazer um alerta. Eu quero aproveitar esse espaço, que é um espaço de debate, de ideias, de reflexões, e quero aproveitar ele para fazer um alerta pelo momento atual que a gente está vivendo no Brasil. A gente nunca teve, nesses últimos, desde 2018, a gente vem sofrendo ataques à liberdade de expressão e de imprensa como nunca antes, pelo menos no período em que eu exerço a profissão de jornalista. E eu acho que é importante a gente colocar essa situação, porque esse alerta tem que ser dado. A gente acompanha o noticiário, a gente acompanha artigos, a gente lê, mas eu quero reiterar através de fatos, de episódios, para mostrar como a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa vem sendo deteriorada dia a dia nesse país. E, para isso, primeiro eu trouxe essa música do Lenine, que fala sobre o medo. O medo de falar, o medo de pedir, e o medo de tantas coisas que atingem a gente, né? E, na verdade, porque a gente não deve ter medo. Quando a gente defende a liberdade de expressão, a gente defende a liberdade de imprensa, exatamente o que a gente não deve ter é medo. E por isso eu quero fazer esse alerta. E para isso eu vou elencar alguns fatos, escolhi poucos, que ao longo desses últimos 2, 3 anos vem ocorrendo e que revelam o que eu venho dizendo. Eu quero voltar a 1º de janeiro de 2019, dia da posse do atual presidente da República. E quero contar para vocês, não sei se vocês se lembram, de como foi a cobertura e o espaço dado para a imprensa no dia da posse. A posse aconteceu às 3 horas da tarde. Os jornalistas tiveram que chegar ao Palácio do Planalto às 8 horas da manhã. Lá chegando, eles tinham acesso limitado à água e a sala em que eles estavam não tinha cadeira. Os veículos de imprensa não podiam se deslocar. Então, havia três lugares para os jornalistas cobrirem: o Palácio do Planalto, Itamaraty e o Congresso Nacional. Só que o governo resolveu dar credenciais para que os jornalistas ficassem apenas no espaço. Aconteceu, inclusive, um fato inusitado. Uma televisão asiática que tinha um repórter, um cinegrafista e um auxiliar de cinegrafia, do cinegrafista, cada um teve o credenciamento para uma unidade. Um ficou no Congresso, outro ficou no Itamaraty, outro ficou no Palácio do Planalto. Os jornalistas não podiam se deslocar e a cobertura, então, ficou completamente prejudicada.
Mais um fato que eu quero mostrar para vocês, agora, bem mais perto da gente. Fevereiro de 2021. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deu ordem para que os jornalistas que cobrissem o Legislativo não mais frequentassem o Salão Verde. A maioria das pessoas não sabe que o Salão Verde é o local onde ficam os jornalistas e as pessoas que estão visitando o Congresso, né, a Câmara dos Deputados, e é o lugar de acesso dos deputados ao plenário da Câmara. Então, é ali que os jornalistas ficam para poder interpelar os deputados sobre as questões, os fatos que estão acontecendo. Os jornalistas seriam levados para uma sala menor e sem janelas, pensando que nós estamos em fevereiro de 2021. Foi preciso muita grita da imprensa e também, né, por conta dos protocolos sanitários, né, para que isso não acontecesse. Mais um episódio que eu queria destacar. Esse episódio remonta o segundo turno das eleições. A jornalista Patrícia Campos publicou na Folha de São Paulo essa matéria que vocês estão vendo aí. Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp. Poderia ser uma matéria de denúncia às vésperas de uma eleição, que poderia causar impacto no processo eleitoral. Poderia, sim. A jornalista trouxe várias documentações mostrando isso. Mas também, o que se seguiu essa publicação virou um inferno na vida da jornalista. E eu gostaria de ler para vocês o que ela publicou no livro sobre esse episódio. A reportagem foi... vou ler o texto da Patrícia. A reportagem foi publicada às 2h da manhã. Pouco depois, comecei a sofrer um processo de desconstrução nas redes sociais. Houve uma proliferação de memes com meu rosto. Em poucos minutos, eu tinha virado a putinha do PT e a vagabunda comunista. E daí vai. Recebi milhares de mensagens ofensivas no Facebook, no Twitter, no Instagram. Em uma delas, afirmavam: se você quer a segurança do seu filho, saia do país. Hackearam meu celular e textos a favor do presidente foram disparados da minha conta do WhatsApp. Tive que fechar minhas redes sociais e o jornal resolveu me contratar um guarda-costas. Isso foi em outubro de 2018. Agora a gente vai dar um outro salto no tempo. Esses fatos não são cronológicos, mas eu acho que eles falam muito. E eu acho que o episódio que aconteceu sábado, agora, dia 29 de maio, em Pernambuco, fala muito sobre o que está acontecendo com a liberdade de manifestação de pensamento. No protesto contra o presidente, em Pernambuco, 2 homens foram atingidos por balas de borrachas disparadas pela polícia militar. Detalhe, esses 2 homens não participavam do protesto, eram trabalhadores, e um deles, inclusive, tinha ido ao supermercado comprar carne para fazer churrasco para a sua família. Não havia tumulto no protesto, não havia baderna, esses homens simplesmente estavam próximos à manifestação. A polícia chegou, preparou e saiu atirando. Esse homem que vocês estão vendo na tela é o Daniel Campelo, é um dos que perdeu a vista por conta dos ataques. E mais recentemente, agora, segunda-feira, dia 31 de maio, o que aconteceu com o dirigente estadual do PT, que foi preso porque tinha no carro, vocês estão vendo aí, uma manifestação contra o presidente. O policial que o prendeu, o PM, eu fiquei sabendo hoje que ele foi afastado das funções. Ele usou a fatídica Lei de Segurança Nacional. O professor Arquidones foi levado para a Polícia Federal, mas chegando lá, a Polícia Federal liberou. Eu só quero lembrar que por conta da Lei de Segurança Nacional, vários outros jornalistas, inclusive advogados, comentaristas da CNN, o Marcelo Teller, o jornalista Ricardo Lombar, o escritor Rui Castro, vários outros já foram
enquadrados na Lei de Segurança Nacional como forma de censura por opiniões expressas, ou na televisão ou nos jornais. Bem, esses são os 4 depoimentos que eu queria, 6 depoimentos que eu queria, estou tentando chegar aqui até vocês, para ver se eu consigo ter a minha. Pronto? Parou de compartilhar? Não, Lu, aí para parar de compartilhar tem que ir na setinha ali em cima, onde ficava a setinha, clica no X. Parou o compartilhamento. Fechou. Bem, gente, o que eu quero mostrar com esses 6 episódios e deixar bem claro que eu não sou petista, eu não sou comunista, eu sou uma jornalista que trabalha há 25 anos na grande imprensa de Juiz de Fora e vim dar meu depoimento para vocês que eu nunca vi e nunca vivenciei momentos tão dramáticos. Eu acho importante dizer isso, como a gente está vivendo agora. Obrigado, Lu, pelo depoimento, pela explanação, e tenho certeza que a gente vive esse momento extremamente dramático para o jornalismo brasileiro. Outros grupos também são perseguidos nesse momento, mas, de alguma forma, a gente ainda tenta respirar um pouco de democracia e acreditar que é possível mudar essas realidades, elas não são permanentes. Exatamente. Eu entrei numa redação do jornal quando o presidente Itamar Franco estava assumindo a presidência, quando o Collor sofreu impeachment, né? O Collor foi o primeiro presidente eleito por voto direto, né? Com a redemocratização do Brasil. E eu era recém-formada e me surpreendi com o clima de liberdade que a gente vivia dentro de uma relação. E durante esses 25 anos de jornalismo, a gente teve sempre a prática e o respeito de todas as instituições. Claro que nenhum governante gosta de jornalista. Até porque a função de jornalista, apesar de muitos não entenderem, é essa mesmo, é incomodar. O nosso código de ética é bem claro ao dizer que é nossa função fiscalizar, a nossa função verificar se tem corrupção, vigiar as autoridades, é nossa função lutar pela liberdade de pensamento e expressão. Posso dizer que, no âmbito municipal, a gente também começa a sofrer restrições, basicamente, a partir deste ano, e eu falo com a maior tranquilidade, o comando da Polícia Militar de Juiz de Fora resolveu que nós não teríamos mais acesso aos boletins de ocorrência, os REDs, aqueles que o policial na rua escreve. E durante esses 25 anos, isso foi uma rotina nossa, porque ali a gente tem acesso ao que está acontecendo na polícia. E o comando resolveu selecionar a informação que a gente vai ter acesso, porque há um entendimento de que a imprensa que transforma Juiz de Fora numa cidade insegura, porque a imprensa fica noticiando, afinal de contas, que tem morte, que tem homicídio, que tem tráfico, como se fosse isso que fosse a causa do problema da cidade. E a gente, inclusive, não tem mais acesso aos números do boletim de ocorrência, o que nos dificulta o trabalho de verificação da Polícia Civil, porque é através desse documento que a gente vê a investigação que está ocorrendo lá. Então, eu acho que o comando tem todo o direito de querer passar a imagem positiva do policiamento. De fato, a Polícia Militar de Minas é uma das melhores do país, a gente tem um bom relacionamento, a gente sempre teve um bom relacionamento, e são parceiros, e nós queremos ser parceiros deles, mas não é dessa forma que a gente constrói uma cidade segura, né? É trazendo para o debate a questão de segurança pública, mostrando os problemas com responsabilidade. Então, assim, eu posso dizer que as coisas não acontecem só em Brasília, as coisas acontecem também no nosso quintal, né? E eu acho que é importante. Por que eu nesse contexto, né, radical, que eu digo, gradual, né, cada dia mais é um ataque, os ataques vão acontecendo de forma que parece que são coisas pequenas, mas
não são, porque por isso que eu coloquei a música do Lenine do medo, né? Porque é uma forma de provocar medo. Porque você não pode ter medo de perguntar. O repórter que sai para a rua não pode ter medo de perguntar, ele não pode ter medo de incomodar a autoridade. Então, esses ataques também estão atingindo as instituições civis, de certa forma, porque as instituições que trabalham, como a imprensa, outras tantas, vocês, professores, quantos ataques não sofrem dentro de uma sala de aula, já sofreram, né? A liberdade do professor, a liberdade de cátedra. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu já li muito sobre, e tenho uma irmã que é professora, e sei também que ela passa por isso. Mas eu acho importante fazer 3 contextualizações. E isso está acontecendo não é só no Brasil, né? Eu acho que isso está acontecendo no mundo. A gente sabe que governos populistas e autoritários, e a gente tem isso muito claramente, e a gente vê isso. Filipinas, Venezuela, que não é tão novo assim, mas também acontece na Rússia, Israel, né? A gente tem esse fato se replicando, né? Tem uma outra questão importante, que é a questão econômica e estrutural. A gente vive um momento em que os meios de produção são altamente favoráveis, porque hoje a circulação de informação através do mundo digital ela é intensa. Por um lado, ela é ótima, porque ela dá acesso a todos a falar, e eu acho que isso é fantástico, todos têm espaço para falar, mas, por outro lado, as pessoas estão aprendendo a lidar com a liberdade de expressão também, de uma forma sem filtro, né? Que a gente passa 4 anos numa faculdade aprendendo a criar filtros, né? Dentro para poder publicar informações, e as pessoas muitas vezes, né? E a questão política também, que eu acho importante, que é uma questão de intimidação, de assédio, de censura e de falta de transparência. Então, assim, volto a falar, nunca foi fácil ser jornalista. O jornalista sempre incomodou, e a gente está aqui para fazer isso, qualquer político de qualquer linha ideológica. A gente não tem que se preocupar com isso, que é a nossa função. Mas nunca a gente sofreu tanto ataque. E assim, eu não sei como é que está meu tempo, porque eu fui falando, eu acho que okay. Tem tempo? Tem, fique à vontade, Lu. Se quiser, fique à vontade. O tempo é nosso aqui. Eu trouxe um relatório que foi feito por uma associação que chama Artigo 19. É uma associação brasileira que usa o artigo 19, que é da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trata exatamente sobre a liberdade, né, de expressão, de pensamento, e na verdade, ele trouxe um relatório de uma instituição da Suécia, que faz há muitos anos, com a ajuda de vários cientistas sociais do mundo inteiro, um ranking da liberdade de expressão no país, considerando alguns critérios, como, por exemplo, censura e interferência governamental, liberdade de expressão e acadêmica, assédio a jornalistas, liberdade de religião. São vários quesitos. E eu queria mostrar para vocês, que eu acho que uma imagem fala mais, vou ver se eu consigo compartilhar aqui o meu mouse ficou. Agora sim, eu vou ver se eu consigo. Está no mudo, viu, Lu? Aí saiu do mudo. Não saiu do mudo. Vou pegar aqui. Quando vocês virem, o seu rostinho foi para cima aqui da minha. Pode minimizar. Ai, deu. Foi? O ranking que eles fizeram. O Brasil, até 2014, ocupava a 89ª posição. Entre 166 países, o Brasil hoje ocupa a 94ª posição.
considerando aí a liberdade de expressão, dá para ver que o Brasil vai indo ladeira abaixo, a pontuação vai caindo na última década, foi o país entre os 161 ranqueados que mais declinou no ranking. E acho que isso fala mais do que qualquer coisa, porque é uma comparação internacional feita por um veículo sério. Infelizmente, a gente tem esse ranking histórico aí. Eu quero colocar aqui uma frase que eu acho que é válida nesses tempos, que sempre me norteou como jornalista. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-lo. Essa frase já foi atribuída a Voltaire, mas, na verdade, é da Evelyn, que é uma biógrafa de Voltaire, e traduzindo aí os pensamentos de Voltaire, acabou trazendo essa frase. E, deixa eu voltar aqui, eu ainda estou perdida. Está compartilhando conosco a sua tela, tá, Lu? Aí, fechou. Ok. Fechou? Pois então, fechou. Primeiro, assim, eu queria fazer esse alerta, até um pouco emocionado, mas eu acho importante colocar. Na verdade, eu não tenho nenhum posicionamento contrário a nenhum político, a nenhuma. Não é isso. Quero deixar bem claro que isso não é uma oposição, eu falo, mas infelizmente falam por si, né? E o ranking fala por si. Então, assim, já que a gente está falando de liberdade democrática, e a gente tem que defender, então, a liberdade de expressão. E, como eu venho estudando, eu sei que esse ataque ele é proposital, porque ele vai minando as instituições democráticas, né? A gente está vivendo situações em que as instituições democráticas são cada vez mais encolhidas, né? As pessoas têm medo de falar. Para essa plateia de futuros advogados, futuros promotores, então nem se fala, futuros professores, a mensagem que fica nesse momento é essa. Não tenham medo. Não tenham medo. Eu fico muito preocupada com essa geração que está se formando agora, porque a minha geração foi uma geração de franca liberdade. Os chargistas, sabe, os pintores, os músicos. A gente estava saindo de um momento da ditadura cívico-militar e havia. Então, não tenham medo, sabe? Não tenham medo de expor suas ideias, seus pensamentos. Discutam, claro, vamos ser com respeito, com o diálogo, mas tenham coragem. O advogado precisa ter coragem para se posicionar. Né? O promotor nem se fala, não existe promotor sem coragem, nunca vai chegar lá. Mas é isso, não tenham medo. Vamos levar adiante, vamos enfrentar esse momento difícil com a cabeça erguida, vamos para a rua manifestar nossas ideias. Claro, não vamos nos calar, como colocou uma colega aí. Eu tenho mais uma coisa para falar, mas assim, eu não sei o tempo, que tem relação com a minha pesquisa, mas eu peço desculpa ao professor, que eu achava que é o momento de fazer um alerta para as pessoas abrirem os olhos. Se não tiver mais tempo, não tem problema. Se tiver, eu continuo, mas eu tenho medo de ocupar o espaço do professor Guilherme e da professora. Luciane, fique à vontade. Se tem mais uma consideração, por favor, utilize o nosso espaço. Não, é o seguinte, eu acho que quando a gente pensa a liberdade de expressão, a gente tem que pensar os meios de produção, né? E a gente, quando começa a ver a história da liberdade de imprensa no Brasil, e acompanhando, né, desde a época do período colonial, né, a gente vê exatamente como a liberdade vai acompanhando os meios de produção. Na época do período colonial, quem ditava as regras, né, era a colônia, né, era a coroa portuguesa, havia um censor, nem todos os livros poderiam circular no Brasil, os livros que vinham de fora, a gente nem tinha produção de livro aqui, né,
Depois a gente teve, na época de Dom Pedro II, que apesar de tudo era um amante, né, das letras, era um homem culto, foi um momento de maior proliferação da imprensa naquele período, né, mas também era uma imprensa que estava restrita, né, a cidades onde haviam os veículos, onde haviam as gráficas, né, com os seus linotipos, né. Depois a gente tem, por incrível que pareça, com a chegada da República, com os 2 primeiros governos, a gente começa a ter uma censura maior, e aí vai mais ou menos maior ou menor, sendo que a ditadura Vargas, a imprensa teve um momento difícil, mas já era uma imprensa coordenada pelos empresários de jornais, a gente já tinha meios de produção bem fortalecidos no Brasil. Depois, um episódio interessante da época de Vargas, que o Estadão tem mais de 120 anos, né? Só que ele não computa no ano dele 5 anos da Era Vargas, porque não tinha nenhuma liberdade de expressão. Então, ele eliminou os 5 anos ele passa a contar menos 5 anos de existência, é como se ele não existisse. Eu acho isso bem simbólico. E depois a gente teve um período mais difícil de ditadura ainda, que foi, não em 64, mas em 69, com as 5. Aí sim, Me parece que agarrou ou a rede caiu, né, professor? Também está na mesma situação. Também, travou aqui. Vamos esperar para ver se a Luciane consegue retornar. E aí, qualquer coisa, a gente dá sequência. Estou conversando aqui com a Luciane e realmente ela teve um problema na conexão. Professor Guilherme, conversei com a Luciane, ela vai tentar se reconectar. Vou passar a palavra a você, professor. Agradeço mais uma vez estar aqui conosco, compartilhando mais um momento, para que você fale um pouquinho sobre a liberdade de expressão. Valeu, Ricardo. Queria começar te parabenizando pela ideia do evento e pela execução do evento. É um prazer fazer parte e estar aqui também falando aí ao lado da Luciane e da professora Francineide. Queria também aí dar boa noite a todos os alunos que estão conosco, sala cheia aí hoje. Muito bom ter vocês aqui conosco. Quando o Ricardo me convidou para falar nesse evento, eu confesso que eu fiquei muito feliz com o tema que ele me requisitou, porque é o tema que eu mais gosto de falar, é o tema que eu mais pesquiso dentro do âmbito dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. E a minha única dificuldade foi estabelecer exatamente o que falar dentro do tema dentro do tempo que foi proposto. E eu fiquei muito em dúvida sobre o que falar. E aí a Luciane me ajudou um pouquinho na delimitação do tema, porque muito do que ela disse
eu também queria falar e quero falar. Mas aí a gente trocou umas figurinhas antes, ela me disse que já falaria sobre esses temas, e aí eu falei assim, então vou partir também para outras áreas. Mas queria também aí parabenizar a Luciane pela fala dela e pelo depoimento também, né? Cala a Boca já morreu, e aí falas como essa são muito importantes e sempre precisamos ouvir. Preparei alguns slides para falar sobre a liberdade de expressão. E aí eu gostaria de começar apresentando uma questão, talvez de cunho conceitual, até porque temos alunos aí que estão entrando no curso de Direito e talvez ainda não passaram pelo estudo da liberdade de expressão propriamente dita. Porque quando a gente tenta conceituar a liberdade de expressão, uma frase muito citada é a frase que a Luciane apresentou agora há pouco. Eu abomino o que você diz, eu desprezo o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Essa daí é uma ideia que corriqueiramente ela é associada à liberdade de expressão, e eu gosto muito dela. Só que eu quero também trazer uma outra frase que eu acho que ela casa bem com essa que foi apresentada pela Luciane. Porque quando você diz tão somente eu desprezo o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo, uma leitura não muito cuidadosa pode passar a impressão de que a liberdade de expressão ela é absoluta. Pode falar o que você quiser, liberado, é garantido, vai lá. Acontece que nenhum direito fundamental ele é absoluto, nenhum direito humano ele é absoluto. Ele encontra restrições. E aí é característica da relativização dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Então, mesmo a liberdade de expressão, que é um direito humano garantido no artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, como a Luciane já comentou, ele também comporta relativizações. Então, a liberdade de expressão ela não é absoluta. Você não pode, por exemplo, defender uma expressão ou uma manifestação que vai ser racista, preconceituosa, misógina, transfóbica. Manifestações como essa não devem ser respeitadas pelo direito. E o direito deve coibir tais expressões. Então não há liberdade que seja absoluta. A questão é saber exatamente aonde traçar a linha. E essa é a grande dificuldade e todo o problema que o jurista e pesquisador enfrenta sobre o tema específico da liberdade de expressão está exatamente nesse ponto. Aonde que eu vou traçar a linha? E aí, além dessa frase, eu desprezo o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo, eu gosto de associar também uma segunda noção que foi apresentada por um jurista inglês chamado William Blackstone, quando ele diz que a liberdade de expressão significa não proibir as expressões futuras, mas sancionar manifestações passadas. Ou seja, você não será censurado. Esse daí é um ponto da liberdade de expressão. Você não será censurado. Não haverá censura prévia. Porém, nenhum direito é absoluto. Então você precisa tomar cuidado para não exercer e ultrapassar o âmbito do seu direito para não ofender direitos de terceiros. Então William Blackstone diz, você não terá uma censura prévia, você não será censurado, porém cuidado com aquilo que você vai dizer. Porque dependendo do que você diz, você pode violar direitos de terceiro, invadir a privacidade alheia e causar, por exemplo, calúnias ou difamações. Então, cuidado com o que você diz, porque a depender do que é dito, se você ultrapassar a linha daquilo que é razoável do ponto de vista jurídico, você poderá ser responsabilizado por isso. E aí ser, por exemplo, condenado ao pagamento de uma indenização por danos morais. Então, hoje a liberdade de expressão ela é muito bem representada por uma frase, na minha opinião, que não é nem tanto do William Blackstone, do Voltaire, ou a autora da frase que a Luciane colocou, que eu já me esqueci o nome da autora,
Mas eu também gosto de uma outra frase que, na minha opinião, expressa bem a ideia da liberdade de expressão, que é uma frase dita pelo tio Ben, que é o tio do Homem-Aranha. E aí, numa fala famosa, que ele coloca no primeiro filme do Homem-Aranha, de 2002, não sei se vocês já ouviram, quando o tio Ben vira para o Peter Parker, no início do filme, e diz para ele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Somando todas essas questões conceituais, é exatamente essa questão da liberdade de expressão, do ponto de vista conceitual. O direito não é absoluto, ele é relativizado, pode sofrer limitações, então use com sabedoria esse poder. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí, como eu disse, toda dificuldade é essa. Aonde está a linha até onde o meu exercício da liberdade de expressão ele é legítimo? Porque existe um momento onde eu ultrapasso essa linha e aquilo já não tem mais respaldo jurídico, porque eu estou violando direitos de terceiros. E aí a liberdade de expressão, ela pode sofrer alguma forma de responsabilização. Então esse daí é o grande desafio que todo pesquisador que trabalha com a liberdade de expressão enfrenta. E esse é um assunto tão gostoso e é um assunto tão rico, porque é um assunto que nunca acaba. A minha aula de liberdade de expressão com os alunos era uma em 2011, quando eu comecei a dar aula, e é outra agora, em 2021. Porque os exemplos são outros, os problemas são outros, então a discussão sobre a liberdade de expressão, ela nunca se esgota. E aí eu fiquei nesse dilema. Bom, o que eu posso apresentar de novo em relação à liberdade de expressão? Eu tenho aqui entre 20 e 30 minutos para apresentar sobre o tema, então qual é o recorte que eu vou fazer? E aí eu cheguei na seguinte conclusão. Eu vou apresentar para vocês 2 debates atuais sobre a liberdade de expressão e que até o momento não receberam uma resposta ou uma regulamentação definitiva. São temas novos, temas que pedem a nossa atenção. Então, a minha ideia aqui é apresentar para vocês, alunos, alguns problemas que precisam ser pensados por nós, juristas. E aí, quem sabe desses problemas que eu vou apresentar, algum aluno aí acabe pegando essa missão e escolhendo isso como um tema de monografia. Confesso que ficarei extremamente feliz se ver algum desses temas sendo aí abordado por algum aluno ao discutir a sua monografia. Então, hoje, quando se trata de preocupação no âmbito dos direitos humanos, no que diz respeito à liberdade de expressão, tem 2 situações muito atuais que eu quero apresentar para vocês. A primeira envolve a chamada deplataformização. Esse daí é um debate muito recente sobre a liberdade de expressão, que vem chamando a atenção dos defensores dos direitos humanos. E é uma palavra muito nova, uma palavra que começa a surgir aí no vocabulário em janeiro desse ano. Porque a ideia da deplataformização, ela surge em janeiro desse ano, quando o Twitter bane o Trump da sua rede social. Isso daí aconteceu porque no início de janeiro tivemos a infeliz invasão do Capitólio nos Estados Unidos. E aí, diante de uma situação como essa, que foi motivada por tweets do Donald Trump e toda a violência que aconteceu, violência física e também violência simbólica, com atentados direto à democracia, com negativas sobre a aceitação do resultado da eleição presidencial e a grande mentira de que a eleição foi fraudada. E aí o Twitter, ele toma a decisão de suspender a conta do Donald Trump. Na minha opinião, se vocês me permitem esse espaço, eu vibrei com a notícia. Eu vibrei quando recebi a informação de que o Twitter tinha banido o Trump do Twitter. Na minha opinião, demorou. Na minha opinião, a rede social, que tem entre as suas funções a de exercer moderação, ela demorou para tomar essa decisão. Mas, ao mesmo tempo, surge uma preocupação do ponto de vista teórico e da pesquisa sobre a liberdade de expressão.
E aí hoje os pesquisadores se questionam até que ponto a deplataformização não guarda também, talvez, um perigo. Então, diante de uma situação como essa, a pergunta que muitos pesquisadores e juristas hoje se colocam é: movimentos como esse, como o da deplataformização, são movimentos bem-vindos ou são talvez uma porta que está sendo aberta para futuras censuras? Na minha opinião, nós temos aqui as duas hipóteses. São movimentos bem-vindos, porque existem falas e situações que são extremamente perigosas e devem sim ser moderadas, mas ao mesmo tempo, isso daí é uma forma de dar um enorme poder para as empresas de tecnologia. Como vocês já devem ter percebido, eu não tenho muita simpatia pelo Donald Trump, mas também não tenho muita simpatia pelas empresas de tecnologia. Se a gente pega, por exemplo, o que o Facebook fez durante a eleição de 2016, com a participação da Rússia, eu não confio também muito nessas empresas de tecnologia. E hoje, quando alguém fala em violação de direitos humanos, eu não penso só no Estado e na sua repressão. Eu penso também em empresas de tecnologias. Então, esse daí é um debate hoje novo e que os juristas precisam pensar sobre ele e como regular também. Não temos muitos artigos científicos sobre o tema ainda, até porque ele aconteceu em janeiro e os artigos científicos precisam passar por um procedimento de dupla avaliação até a publicação deles em artigos científicos. Mas temos muitas manifestações de professores e pesquisadores na internet. Uma que eu gosto particularmente é essa que foi publicada no site The Conversation, no qual eles entrevistaram 3 especialistas em comunicação pela internet e os questionaram sobre a questão da deplataformização. E todos eles deram ali a mesma resposta. Argumentaram, né, de formas um pouco diferentes, mas no fundo o raciocínio deles era o mesmo. Ambos são a favor da deplataformização, ou seja, você impedir o acesso a uma rede social daquele que quer utilizar da rede para colocar informações que são perigosas, mentirosas e antidemocráticas, mas ao mesmo tempo eles colocam também um sinal de alerta. Não pode ser dado todo esse poder às empresas de tecnologia. Porque se há cerca de uma década a grande discussão sobre a liberdade de expressão ela existia sob o controle feito pelo Estado, hoje a gente tem que ver o controle que é feito pelas empresas de tecnologia. Se a gente volta ao John Stuart Mill, quando ele fala sobre a liberdade de expressão, ele usa um termo que é muito famoso, que é o mercado de ideias, né? John Stuart Mill vai dizer isso. A liberdade de expressão é o mercado de ideias. Você tem que colocar todas as ideias em discussão, porque aí as melhores ideias elas vão prosperar. Só que essa ideia do mercado de ideias, ele cai por terra com o avanço da tecnologia e com as redes sociais e com a polarização que ela estabelece. O mercado de ideias, ele primeiro entra em ruína e segundo, é controlado hoje por empresas de comunicação. Então, como regular questões como a deplataformização? Uma rede social, ela tem o poder de impedir alguém no ingresso desse mercado de ideias. Isso levanta inúmeros questionamentos de ordem social, política e também jurídica. Então, esse é um tema que está em aberto, e aí o primeiro convite de pesquisa que eu faço para vocês. Esse daí é um tema que, com certeza, nos próximos anos, vai ganhar ainda mais importância. E aí, como regular uma questão como essa? Confesso para vocês que eu não sei ainda, não tenho a resposta definitiva sobre essas questões. Esse daqui é um tema que eu ainda fico aí refletindo muito sobre ele. Agora, uma coisa eu tenho certeza. A forma como o nosso governo tenta lidar com essa questão também não é a adequada. Na semana passada, surgiu a notícia de que o governo federal iria editar um decreto para regular o marco civil na internet, onde esse decreto retiraria das empresas de tecnologia todo o poder de exercer moderação de conteúdo. Com certeza, essa daí também não é a saída, porque o decreto, da forma como está, e o texto ele vazou. O texto começou no Ministério do Turismo, e aí foi passado para outros ministérios para fazer também uma leitura,
Esse texto acabou vazando, caiu na internet, e aí os juristas imediatamente, ao ler o texto, falaram: olha, isso daí é claramente inconstitucional. E aí eu coloquei para vocês na tela um artigo do professor da UERJ, o famoso CAF, o Carlos Afonso Souza, um dos grandes pesquisadores em direito e tecnologia que nós temos no Brasil, e ele dizendo que o decreto ele é claramente inconstitucional. Então, ao mesmo tempo que eu também não sou muito fã e não confio nas empresas de tecnologia, elas têm também o direito de livre iniciativa. E aí você retirar o poder de monitoramento também é algo muito complicado, porque o monitoramento do conteúdo que é colocado em redes sociais é algo muito importante. Prostituição infantil, ataques terroristas, pessoas sendo esquartejadas. A moderação, ela existe exatamente para evitar que vídeos e fotos e informações como essa cheguem aí a uma população maior. Então esse é um primeiro desafio. Como tratar a questão da deplataformização? Como que nós vamos lidar com o fato de que hoje o mercado de ideias da liberdade de expressão ele é quase que um monopólio das empresas de tecnologia? Já um segundo problema que eu quero apresentar para vocês, e aí um segundo convite de pesquisa, esse que já gerou uma série de manifestações de órgãos de defesa dos direitos humanos, foi reportagem publicada pela BBC na semana passada. Eu printei essa tela ontem, então está escrito ali que foi há 6 dias, então tem exatamente uma semana que essa informação foi divulgada, e foi a reportagem de que a China já está utilizando câmeras de reconhecimento facial, mas não somente, que câmera de reconhecimento facial já existe há anos. O que a China começou a testar foi uma câmera de reconhecimento de emoções. Uma câmera de reconhecimento de emoções, ela tem um poder destrutivo do ponto de vista político gigantesco. E aí, segundo essa reportagem, a China já está fazendo uso desse tipo de tecnologia, e ele colocou isso exatamente em um município chinês onde tem uma maioria muçulmana. E aí a China, diz a reportagem, está utilizando essa tecnologia exatamente para evitar qualquer tipo de dissidência política. Se uma tecnologia como essa cai na mão de outros governos que não são muito afeitos ao regime democrático, o perigo é gigantesco. E isso daí ataca diretamente não só a nossa liberdade de expressão, mas todas as nossas liberdades democráticas. Esse é o segundo convite que eu deixo para vocês. E aí, espero colocar aí questões que vocês possam refletir e talvez escolher como um tema de pesquisa em trabalhos futuros. Professor Ricardo, muito obrigado pela participação e pela possibilidade de poder falar sobre isso. Passo a palavra aí para você. Obrigado, Guilherme. Trouxe aqui questões fundamentais, importantíssimas do nosso contemporâneo, né? Acredito que os alunos aqui ficaram bem provocados, mas vou deixar o espaço aberto para os questionamentos, para as indagações, enfim, o diálogo ao final. Vou passar agora a palavra à professora Francineide, que é a nossa convidada, para que ela apresente um pouco sobre questões relativas ao tema da liberdade religiosa. Professora, quando puder, quando puder abrir a câmera. Sim, estou te ouvindo, ainda não te vejo, agora te vejo e te ouço. Tranquilamente. Professora Francineide, muito obrigado por aceitar o nosso convite e compartilhar aqui conosco deste diálogo. Seja bem-vinda e tenha a palavra. Imagina, eu que agradeço a todos, boa noite. A gente pensar sobre as liberdades democráticas tem aí antes pensar sobre a liberdade, né? Então, pensando sobre liberdade, a gente pode pensar também a importância que a liberdade, né, que pode ser dividida em campos: liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade
de sexualidade. Então, nós temos na liberdade uma meta, né? É uma meta. A gente trabalhar pensando nas liberdades, a gente precisa compreender. Primeiramente, compreender. E nesse ponto da compreensão, como um exercício para a gente pensar liberdade, eu vou caminhar aqui na minha fala com a filósofa que eu investigo o pensamento, que é Hannah Arendt. E nós pensarmos a liberdade e essa compreensão é um exercício de pensamento. Nós precisamos lembrar que pensar, né, é uma atividade primacial nossa, que somos classificadas como seres humanos. Então, essa liberdade, essa compreensão e esse nosso pensar, ele nos leva a novamente indagar o porquê, o motivo de termos ataques às nossas liberdades. De pensarmos o porquê, né? Quais são essas motivações que levam as pessoas a atacar os direitos das outras, a cercear o exercício dos direitos das outras pessoas. E quando eu falo pessoa, eu estou falando em indivíduo, de cada uma das pessoas que existem no Brasil, no mundo. Estou falando também de pessoas como coletividades, porque muitas vezes os ataques aos nossos direitos, eles se dão de forma coletiva. Então, quando uma coletividade é atacada em seu direito de praticar a sua religião, quando essa coletividade é atacada, é o mundo que está sendo atacado. Porque nós, pessoas individuais e coletivas, nós fazemos parte do mundo. E pensar nas liberdades ou na liberdade é pensar no mundo. O mundo é plural. Então, a pluralidade, ela tem esses dois aspectos, de ser relativa a cada uma pessoa que existe no mundo e ser também a humanidade, né? A isso que nos faz ser humano. E portanto, ao mesmo tempo que somos distintas, pessoas distintas, somos também interligadas porque temos essa faculdade de pensar, que é o que exatamente nos leva a como pessoas. Então, quando pensamos nesses ataques, nessas violências religiosas e de todas as ordens, porque as violências elas são irmanadas. Então, geralmente, quando nós vimos pessoas que praticam o racismo religioso, e aqui, quando digo racismo religioso, estou me referindo às práticas religiosas, às religiões, né, que são praticadas pelas pessoas negras, que são identificadas como coisa de negros, que são identificadas como coisas inferiores, porque as pessoas negras são identificadas por esse pacto civilizatório colonizador como inferiores. Tanto assim que não merecem ter a liberdade de praticar
os elementos, os saberes, os conhecimentos das suas culturas, que vêm de África. Então, quando a gente pensa sobre liberdade, a gente tem aí já uma questão importantíssima também para pensar. É a pluralidade, é o que já foi falado aqui bastante, né? A liberdade de expressão, né? Porque cada vez em que eu uso um fio de contas, isso também é uma expressão, né? Faz parte de uma cultura. E nós, então, precisamos pensar que essas violências, esses ataques às liberdades religiosas, eles são ataques também às culturas. Porque eu não posso pensar religião, religiosidades, sem pensar cultura. E então, pensando a cultura e sabendo que essas nossas religiões são atacadas ao longo da história, aqui no Brasil, nós somos atacadas antes de termos chegado, e aqui eu estou falando de nós, pessoas negras. Antes mesmo de termos chegado, nós já éramos atacados porque a nossa colonização vem desde a África. Então, aqui perdurou e perdura ainda hoje esses ataques. Apesar de termos, no artigo 5º, lá no inciso 6 da Constituição Federal de 88, o nosso direito, o direito de todas as pessoas a ter a sua liberdade de culto, a ser respeitada na sua liberdade de culto. Então, quando a gente pensa em pluralidade, mas ao mesmo tempo sabemos que temos ataques às religiões, são ataques a direitos constitucionalmente previstos. É uma situação em que a gente percebe, porque isso não é de agora, apesar de que essas violências contra as religiões identificadas como, aqui no Brasil, como de matrizes africanas, né? O candomblé, a umbanda, elas são atacadas porque são especialmente vistas como uma liberdade, né? Um exercício de liberdade. Então, quando nós pensamos nas violências contra as religiões, nós precisamos pensar o que essas violências querem. Porque os ataques querem que as religiões identificadas como de matrizes africanas não existam. Ou seja, há aí também um genocídio, né? Uma tentativa, aí Mbembe vai falar muito bem disso, uma política, essa necropolítica que quer nos matar sempre, em todos os âmbitos, em todas as dimensões. Então, quando se ataca um terreiro de candomblé, quando se viola, né, os símbolos, os lugares, os territórios onde essa religiosidade, essa religião é praticada, há aí por trás uma intencionalidade de uniformização de comportamento. Esse ataque que quer uniformizar a forma como nós cultuamos o nosso sagrado é uma violenta tentativa de extirpar a espontaneidade, né? Porque nós sabemos que nós, pessoas, somos livres, nascemos livres, conquanto tenhamos as nossas liberdades atacadas reiteradamente.
reiteradamente na tentativa de que essa uniformização, essa padronização do vestuário, porque as pessoas não aceitam que usemos nossos panos de cabeça. Não aceitam que nós vistamos o branco, a nossa roupa de ração. Não aceitam que nós usemos os nossos fios de conta. E essa tentativa de cerceamento do nosso direito e dos direitos, eu falo nosso porque sou uma dessas pessoas, dos direitos das pessoas praticarem as suas religiões, essa tentativa, ela leva também diretamente ao que a gente pode pensar como uma contra-expressão. A violação do direito não se dá por acaso. Ela é intencional. Há ali, por trás desses ataques racistas, machistas também, né? Porque a gente não pode esquecer que as mulheres, as crianças são diariamente atacadas em suas liberdades, em seus corpos. Aqui no Brasil, a cada 24 horas morrem pessoas vítimas desses ataques às liberdades sexuais e tantas outras pessoas às liberdades religiosas. Então, a gente precisa pensar sobre essas questões que, às vezes, não nos atingem diretamente quando nós não estamos fazendo parte dessas coletividades, porque esses ataques, eles se repetem na história. Ora são as pessoas negras, ora são as pessoas indígenas, ora foram os judeus, ora foram os muçulmanos. Esses ataques, eles não são exclusividade das pessoas negras, né? Então, a gente precisa pensar o porquê desses ataques. Por que a gente não pode pensar aqui em contraposto a esse pacto civilizatório colonizador que hoje a gente percebe em suas novas versões globalizadas, em que essa globalização também pode ser violadora, porque quando as pessoas pensam que podem normalizar, né? Normalizar os comportamentos religiosos, que podem normalizar, influenciar e ditar normas sobre a forma como as pessoas cultuam o seu sagrado, esse Estado, ele ruma a um Estado totalitário também. Porque a gente não pode esquecer que a política, ela, ainda com Hannah Arendt, ela ruma para a felicidade, ela ruma para a liberdade. Esse é o sentido. A gente não pode pensar que na nossa sociedade, nesta sociedade que foi construída, que foi erguida sobre os corpos negros indígenas que foram mortos massivamente, né? Foram exterminados. Várias nações indígenas aqui foram exterminadas.
Então, a gente precisa pensar em um novo pacto civilizatório, que seja garantidor das nossas liberdades, de todas elas, de todas as liberdades. Porque num país em que as liberdades religiosas são atacadas, a liberdade de expressão também é. Nesse país onde grupos religiosos se arvoram no direito de invadir e derrubar um terreiro de umbanda, um terreiro de candomblé, uma aldeia indígena, esse é o mesmo Estado que vai nas favelas e mata. Jovens negros, na sua maioria. É o mesmo Estado que vai confinar jornalistas em um quartinho sem janela. É o mesmo Estado. São facetas de como esse Estado que se quer um Estado ditatorial, que dita as normas. A República Brasileira, a gente não pode esquecer, foi materializada na nossa lei maior, na nossa Constituição. Mas a nossa Constituição, que materializa a nossa República, ela também está ali imbuída de princípios. E são esses princípios que eu estou chamando aqui para que a gente pense. Temos leis a nos garantir as nossas práticas religiosas e usamos toda vez que um parente de uma pessoa que é do candomblé, praticante de candomblé, mas esse parente é praticante de uma religião neopentecostal e ele vai de encontro ao direito dessa pessoa que pratica o candomblé. A gente tem tido muitos problemas exatamente com as questões de, além dos ataques aos terreiros, de quererem impedir os ritos religiosos do candomblé e da umbanda para que as pessoas não passem por uma ritualização que é necessária dentro dessas religiões. Então, nós precisamos entrar, muitas vezes, com mandado de segurança. Nós precisamos acionar a justiça, porque nós somos um país laico. Então, nós precisamos usar o nosso potencial jurídico, os nossos conhecimentos jurídicos, para garantir que as pessoas que praticam as religiões de matriz africana, que as pessoas que praticam as religiões indígenas possam ter o direito, um direito de ter o seu funeral em acordo com os preceitos da sua religião. E a gente pensar que para que alguém tenha um funeral, e para esse funeral que se precisa acionar a justiça, é um ponto de delicadeza. É um ponto que nos faz pensar o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com nós mesmos? O que a gente visualiza em um mundo, em um país onde as pessoas são atacadas por serem LGBT? Que as pessoas são atacadas porque estão com um adesivo em seu carro?
As pessoas são atacadas sem fazer nada. As pessoas que foram atacadas em Recife, perderam visão, estavam passando na rua. Então, quando a gente pensa nesses meandros, porque a gente não tem como pensar de forma isolada, a liberdade religiosa, o racismo religioso, ele é apenas uma porção do racismo que é também institucional, que é aquele mesmo racismo que quando eu chego ao fórum, quando eu vou entrar em uma sala para fazer uma defesa oral, o porteiro, o segurança me pergunta se eu sou advogada. E as minhas colegas, que são brancas, não são perguntadas. É o mesmo racismo. É o mesmo racismo que está dentro das escolas, que as crianças sofrem, que eu, criança, sofri, e toda criança negra sofreu certamente. É o mesmo racismo. É a mesma tentativa de padronizar, de uniformizar comportamentos. E aí a gente precisa ficar muito atento e forte, né? Como diz aquela música cantada aí por Gal Costa, de autoria de Caetano Veloso. É preciso estar atento e forte. Precisamos estar atentas, fazendo isso que nós estamos fazendo aqui hoje, falando sobre isso, trazendo as nossas informações e as nossas formações em trocas, em intercâmbio de perspectivas, de saberes de conhecimento, de experiências também. Precisamos fazer isso aqui, precisamos atuar juridicamente, estarmos preparadas e sermos advogadas. Eu cito o que eu aprendi na minha faculdade, aqui, Direito da Bahia. A gente não pode, o advogado, a advogada não pode ter preconceito. Precisa estar atento para fazer defesas, estudar, para ampliar o seu leque de conteúdos, de percepções do mundo, para que a gente, quando a gente atua profissionalmente, a gente possa garantir a efetividade de direitos. Então, quando eu chamo aqui a pluralidade, no sentido de que nós somos partes do mundo, e o mundo é plural, assim foi feito. Quem fez, fez muito bem, porque usou a pluralidade como um pressuposto do mundo. Então, se nós somos pluralidade como uns pressupostos também da vida, precisamos ficar fortes, porque há na história e há repetições, porque o ovo da serpente está ali, de que as tentativas totalitárias, as tentativas de enquadramento das pessoas, das suas formas de pensar e maneiras de agir, sejam facilmente enquadradas e moldadas na direção de ser apenas números. Se morreu, e daí? Todo mundo morre. Né? Então, esse tipo de percepção que certas pessoas possuem, elas são fruto, eu creio, e creio justificadamente com Hannah, que elas são fruto da banalização do extermínio, da banalização da violência, desse mal que
infelizmente, habita algumas pessoas no mundo. Porque essas pessoas que se deixam habitar por esses males, pela banalização da vida, da morte, tanto faz, a gente precisa pensar. Advogados e advogadas, pessoas, operadores do direito, antes da gente chegar lá no artigo 5º, inciso 6, aqui tem sim liberdade de culto. É aqui que a gente vai atuar quando a gente fizer a nossa peça processual. Mas também a gente tem que pensar no que esse inciso constitucional nos diz para além do jurídico, para a nossa coexistência. Então, quando eu respeito, quando eu garanto o respeito a mim, ao meu corpo e aos outros corpos, quando eu exerço a minha faculdade humana de pensar, certamente eu vou me abrir para compreender no sentido de possibilitar a existência das outras pessoas e da minha também, de maneira livre. Livre, citando aí o que a gente canta na capoeira, livre como o vento. Porque a nossa espontaneidade, o nosso querer ou não querer, a nossa vontade, a nossa faculdade de julgar é o que nos faz ser humano. Então, eu não conclamo, eu conclamo, eu chamo, eu peço a todas as pessoas, vamos pensar. Se a gente pensar, a gente vai achar solução para as coisas, mesmo as coisas que nos chegam, as violências que nos chegam de forma orquestrada, porque nós sabemos que há uma vou dizer maldita, não, essa palavra é muito forte. Há uma orquestração, há um sentido quando alguém diz que vai sim invadir a Amazônia, que vai sim destruir as árvores, que vai sim desmatar centenas de hectares. Há intencionalidade. As florestas são sagradas para os povos de candomblé e para os povos indígenas. É a terra, é a vida. O que nós queremos, o que eu quero falando aqui hoje, é viver e deixar viver. Eu peço a todos que estão aqui ouvindo para que pensem largamente, profundamente, sobre as questões que foram colocadas pelos professor Guilherme e pela professora outra a jornalista que me antecedeu. São questões que são caras à nossa vida democrática. A democracia aqui no Brasil, né, como república democrática que somos, e também a nossa estadia no mundo. Então, a liberdade religiosa, ela é uma porção da liberdade humana. O ataque, o racismo a essa liberdade é, por via de consequência, o ataque, o racismo, a banalização do mal, como diz Hannah, em todos os outros setores. Todas as dimensões da sociedade estão interligadas
quando a polícia, que é comandada por alguém que está dentro de um escritório, que está dentro de um gabinete, no seu bem bom, quando essa polícia vai às favelas, e quem vai às favelas são os soldados que precisam daquele trabalho para alimentar as suas famílias, e aí nós temos aí que pensar, né? O que nós estamos fazendo? Com essa frase, eu não sei meu tempo, estou totalmente perdida, mas com essa frase eu quero dar um ponto de segmento aqui, né? O que é que nós estamos fazendo? Essa pergunta a Hannah Arendt faz, eu recomendo a todos os futuros e futuras advogadas que leiam A Condição Humana, de Hannah Arendt, e, se puderem, leiam também As Origens do Totalitarismo, especialmente aquele capítulo que fala sobre ideologia e terror. É uma leitura necessária, eu compreendo como necessária, para uma formação jurídica mais ampla. Eu agradeço ao convite, agradeço a todas as pessoas que me ouviram e coloco aqui um ponto de segmento. Muito obrigado, professora Francineide, pela explanação. Vários alunos aqui falaram que te escutariam por horas em sequência. A Luciane conseguiu retornar aqui com a conexão, e aí eu vou deixar a Luciane concluir o raciocínio, já que ela estava trazendo ali algumas questões necessárias sobre a liberdade de comunicação. Luciane, tem a palavra. Eu queria pedir desculpa pelo discurso emocionado, eu não costumo ser assim, eu sou bem mais tranquila e racional, é que pisaram no meu calo e eu precisava alertá-los para o que está acontecendo ao nosso redor. E é isso mesmo, professora Francineide, está acontecendo, está tudo interligado, está tudo interligado. A partir do momento que ataques às religiões africanas, os ataques acontecem em todas as outras áreas, é isso mesmo. Eu acho que eu vou encerrar, professor, porque acho que eu já dei meu recado principal, uma outra oportunidade eu volto a falar. O que eu queria dizer, na verdade, queria fazer uma provocação, é o seguinte, eu estou defendendo aqui a ampla liberdade de expressão, a ampla liberdade de pensamento, mas alguns fatos recentes permitidos pelo nosso novo meio de produção na informação, que é a mídia eletrônica, a mídia na internet, fez-me refletir sobre essa ampla liberdade de expressão sem responsabilidade. Mas isso fica para um outro momento, tá? Eu agradeço ao professor Ricardo. O professor Guilherme, não consegui te assistir. Mas eu vou assistir a reunião gravada, já que eu tenho acesso. Tá? E um abraço. Temos oportunidade de diálogo agora também, Luciane. Então, vamos dar sequência aqui. Primeiro que aqui alguns alunos também escreveram aqui, Luciane, que também se emocionaram. Então, acho que é importante, até porque, já que você falou dessa dimensão da racionalidade, não há razão se não for uma razão afetiva, né? Uma razão distanciada da emoção, ela pode ser apenas uma ferramenta de manipulação ou de chegar a cálculos matemáticos, lógicos, sem trazer uma razão sensível, uma razão com sensibilidade. Então, o seu depoimento pessoal, ele parte da sua experiência e é muito importante esse compartilhamento, assim como a Francineide trouxe depoimentos pessoais, e o Guilherme também trouxe depoimentos pessoais, e talvez eu tenha visto aqui algum ponto de conexão que eu gostaria até de compartilhar. Aos alunos que queiram fazer perguntas, eu já deixo o espaço aberto, o chat está aberto, quem quiser levantar a mão, assim o faça, fiquem à vontade. Mas nós falamos sobre liberdades, várias possibilidades, né? E é sempre um desafio a gente conseguir fazer um recorte, né? Como o professor Guilherme falou, vou falar de liberdade de expressão, que enormidade de temas que eu tenho para falar, liberdade de comunicação, liberdade religiosa, como, por exemplo, trouxe a professora Francineide.
Mas eu percebi algumas questões relativas a essas liberdades e a relação com o tempo. Ao mesmo tempo que a Luciane falou sobre um presente de medo, um presente de insegurança e de necessária coragem para enfrentar esse presente, né? O professor Guilherme falou de uma mudança, pelo menos na última década, lecionando, onde a gente tem um presente de dilemas, né? Como lidar com essas novas circunstâncias, essas novas situações, esses novos panoramas que envolvem tanto tecnologia como política. E também aí a professora Francineide fala das liberdades, mas fala de um tempo de permanência. A fala da professora Francineide é de uma permanência na violação de diversos direitos que transcende a nossa atualidade, a nossa contemporaneidade. Quer dizer, são visões que acabam encontrando um diálogo no momento presente, mas que talvez a gente possa pensar a sua história, a formação desses discursos a partir de outros períodos. Você vinha fazendo isso, né, Luciane? Vinha demonstrando aqui certas evoluções, momentos de evolução, momentos de ruptura na liberdade de comunicação. O professor Guilherme também foi demonstrando quais são esses novos desafios que a gente tem que enfrentar, e a professora Francineide demonstrando que esses desafios são permanentes. Então a gente fala de novos desafios, de novos enfrentamentos que a gente precisa nesses campos da liberdade, mas acho que foi algo muito sábio que a professora Francineide falou, que tudo isso está interligado, né? O espírito do tempo consegue interligar todas essas questões na nossa realidade atual. O aluno Marcos Vinícius levantou a mão e aí acredito que ele queira fazer alguma indagação. Marcos, quer fazer uma pergunta? Sim, doutor Ricardo. Boa noite aos doutores, aos professores e acadêmicos presentes aí. A minha pergunta é sobre as últimas manifestações aí, principalmente lá em Recife, né, que deram tiro, atingiram 2 olhos de trabalhadores, jogaram gás de pimenta nos professores. É sobre a liberdade de expressão, o direito de exercer a manifestação. Outro caso é de um policial que prendeu um motorista que estava colado no carro deles, dizeres, o presidente, genocida. E eu recebi aqui um vídeo, eu achei estranho também, eu acho que eu dirigi manifestar, de uma pessoa colocou no Instagram defendendo a outra parte, né? Que escreveu no Instagram, a gente viu isso aí. Eu não fiz o teste, nem quis fazer. Ele colocou lá, né, o presidente atual, genocida, aí o Instagram aceitou. Na hora que ele colocou o ex-presidente Lula lá e tal, aí o sistema já falou, não é permitido esse tipo de coisa. Eu não sei se é verídico isso. Eu, né, não defendendo, não nenhum desprezo que eu estou falando aí, mencionei hoje, praticamente ninguém me representa. Eu não vejo ninguém assim que queira mesmo lutar pelo povo. E essas últimas abordagens dos policiais que eu estou vendo ultimamente, de policiais que deram soco na hora da abordagem, que eu não acho certo, né? O cara quando falou, você está agindo como racismo. Eu acho que aí o policial dá um soco, o outro abordou um cara de bicicleta, estava caminhando. Né? A tolerância religiosa a gente sabe, né? É corriqueira. Eu queria ver se alguém manifestar a respeito desses temas que eu falei. Qualquer um, né, pode manifestar. Se está correta a atitude policial, se não está. Só isso. Vou passar aqui aos convidados para que eles falem. Fiquem à vontade, por favor. Marcos, Vinícius. Seguinte, é exatamente isso o ponto que eu ia chegar, minha reflexão é o seguinte, essa história do Instagram, né? Quem que controla quem fala hoje? Quem é o censor? Quem é a autoridade para que as pessoas podem ou não falar? Quem está controlando isso? São as mídias sociais? Eu creio. Porque, assim, o Instagram, o Facebook, o Google, eles têm umas regras que são regras que estão vigindo no mundo inteiro. Porque se antes a gente tinha as nossas regras
em cada estado, hoje, empresas multinacionais definem quem fala e quem não fala a seu bel prazer. Então, eu não sei do caso específico, sei que a gente tem muita fake news e aconselho a não acompanhar esse tipo de postagem, tomar cuidado com as postagens, porque fake news não foi feita para fazer brincadeira, sempre tem uma intenção por trás. Toda pessoa que fabrica uma fake news, ela quer te induzir a alguma coisa. Então, assim, cuidado com as fontes e reflita sobre isso. Quem é que controla quem fala? Porque também já vi muitos artistas reclamando, tiraram minha foto, Instagram, devolva minha foto. Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Então, assim, de imediato, escolha fontes confiáveis. Sim, nesse caso, doutor, eu até apaguei, igual eu falei, nem fiz o teste. Já fui apagando, falei, não pode ser verídico. Mas a gente viu ali, bem feito o negócio. Eu já apaguei e nem quis fazer teste, nem paguei. Não precisa me chamar de doutora, não, que eu sou estudante igual você, tá? Ah, tá. Sou seu colega. Professor Guilherme, quer fazer alguma consideração? Já algum diálogo? Eu acho que vale a pena comentar como que as ofensas à liberdade hoje, elas acontecem à luz do sol e também por trás dos panos. Nós temos violações às liberdades que são muito diretas e que, do ponto de vista político e jurídico, eu acho que são um tiro no pé, porque qualquer tentativa de você tentar diminuir uma liberdade de expressão acaba voltando contra aquele que quer censurar. Então, quanto maior é a tentativa de você tentar silenciar uma pessoa, maior é a atenção que você acaba chamando para aquele item. Então, nós temos violações diretas e que, até o momento, felizmente, tem tido aí um efeito bumerangue que volta contra aquele que quer censurar. Mas, ao mesmo tempo, temos ofensas que acontecem por trás das cortinas. E aí, voltando mais uma vez à questão da tecnologia, como o Ricardo bem observou, eu acho que ele conseguiu fazer uma leitura maravilhosa de todas as falas e como é que ele conseguiu amarrar tudo, né? Como que nós temos realmente a historicidade, onde os temas vão se atualizando com o passar dos anos, mas, ao mesmo tempo, há a permanência sempre do desafio. O desafio sempre está aí. E lendo esse livro que está na moda ultimamente, que é o Sapiens, do historiador Harari, tem um capítulo que ele coloca o seguinte subtítulo, que é uma pergunta: já existiu justiça na história? E ele fala, não. O que pode ser muito desanimador para nós juristas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso daí traz um ânimo, porque é a luta que vale a pena ser lutada. E aí, entre as violências que hoje acontecem por trás das cortinas, envolve exatamente a tecnologia, com toda a tentativa de compartilhamento e centralização do uso de dados que hoje é feito por parte do governo. Então, os desafios são permanentes, eles estão ganhando outras roupagens, outras máscaras, acontecem na luz do dia, acontecem às escuras, mas os desafios estão sempre aí. Talvez ficando mais rigorosos. E aí, debates como esse são importantes para que a gente não seja pego desprevenido. Excelente, professor. Professora Francineide, quer fazer alguma consideração? Ou eu não? Sim, só mesmo lembrando, né, que esses momentos de tensão, de tensionamento, né, de desejo, né, governamental, de um desejo de que quando se pensa em se fazer
da violência, uma longa-manos do Estado, é preciso ter muita atenção. Precisamos ter muita atenção, porque essa curva, muitas vezes, ela se faz e muitas vezes se faz em detrimento dos corpos mais vulneráveis. As crianças sendo vítimas de violências sexuais dentro das suas casas. As mulheres sendo vítimas de feminicídio. Jovens negros sendo vítimas desse genocídio praticado diariamente. A nossa saúde pública sendo vilipendiada pela falta de vontade de fazer o que deve ser feito, que é proporcionar às pessoas a dignidade. Então, eu só quero, assim, fazer uma leitura bem rápida sobre dignidade, e que a dignidade humana, citando Hannah Arendt aqui na Condição Humana, a dignidade humana implica o reconhecimento de cada indivíduo humano como edificador de mundos, ou coedificador de um mundo comum, né? E a gente vai aqui naquela mesma trilha de pensarmos na pluralidade, de termos como paradigma das nossas relações a sensibilidade, o amor, o carinho, que é, no fundo, o que todas as pessoas precisam, porque são humanas, precisam. Nós precisamos disso, desse cuidado entre nós, para sobreviver na Terra. E pensarmos as fronteiras, como Boaventura Santos fala, né? Esses imensos abismos sociais borrando. Né? Vamos pensar que somos brasileiras, latino-americanas, vítimas de uma colonialidade feroz, atroz, mas estamos aqui, continuamos aqui, como sucessores daqueles que nos vieram antes, né? Que também travaram as suas lutas. E também não podemos esquecer de olharmos, confrontarmos os indicadores econômicos sociais. É importante que a gente faça aí um comparativo histórico de em quais momentos nós estivemos com os indicadores econômicos sociais mais altos ou menos altos, mas melhores, significando estatisticamente uma mudança de diretriz governamental no sentido de proporcionar à população brasileira o bem-estar, a vida, a saúde, a moradia, a educação, a expressão de liberdade da imprensa. Então, nós precisamos pensar, nós precisamos comparar, nós precisamos estudar, sair desse conforto, né, que é bom, mas não edifica a nossa dignidade humana. Ela precisa edificar coisas e coedificar esse mundo em comum, que é o nosso mundo, que é o mundo de todo mundo. Era isso que eu queria falar. Obrigado, professora. Eu tenho 3 alunos que levantaram a mão e eu vou dar oportunidade para que eles falem. Eu sei que a hora já está se avançando, mas só para fazer as considerações, peço que os alunos sejam breves nas considerações. Passo a palavra a Carla. Carla. Oi, boa noite, todos me ouvem? Sim. Boa noite, professores, boa noite, colega Luciana. Eu ia falar algumas coisas sobre fake news, e até falar de um caso, né, do Felipe Neto, que ele postou há pouco tempo, que durante muito tempo, né, ele fez duras críticas ao governo do PT e ele nunca sofreu, assim, um único processo ou ameaça, né, mas em menos de 3 anos ele teve que tirar a família dele do país, né,
por expor, né, as suas opiniões via Twitter e tal. Ia falar também, mas como é para ser breve, eu tinha algumas coisas para falar. Eu queria falar sobre o que o professor Guilherme ele expôs. Eu acho que foi a última matéria sobre a China, né? Eu me lembrei de um livro do Huxley, O Admirável Mundo Novo. Assim, lembrei demais, porque fala disso, né? Dessa questão do controle social através das tecnologias, né? Onde a manipulação psicológica, a alienação, elas se fazem presente, né? Na busca de um mundo perfeito, entre aspas, né? E o mais legal, assim, é que esse livro tem mais de 80 anos, né? Então, tipo, não existe internet, não existe a TV, sei lá, visionário. É uma obra de ficção científica, né? E ele denuncia, né, essa perspectiva de, assim, sei lá, um pesadelo, sei lá, de uma sociedade totalitária. E aí entra a fala da professora Francineide e tal, fascinada pelo progresso científico, tecnológico, né, oferecendo uma felicidade meio que obrigatória, assim, sei lá, como é que eu vou dizer? Peraí que a minha língua é desumanização da humanidade, assim, né, para um mundo perfeito. Eu queria, assim, sei lá, só saber, porque assim, foi muito rápido que você passou essa matéria, eu não tinha visto. E assim, quando eu vi, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi o Admirável Mundo Novo, assim. Tá acontecendo mesmo, né? Um livro tipo, de quase centenário, ainda totalmente atual. Se a gente lê ele hoje, a gente vai perceber como existe essa manipulação estatal. Hoje eu posso, sei lá, eu coloco como estatal, né? Para que a gente se mantenha alienado, né? Muita informação o tempo todo, você não sabe o que é verdade, o que é mentira, é fake news falando bem, fake news falando mal, e aí entra essa questão da mídia, que eu queria falar também, que tipo, é um quarto poder, né? A mídia derruba e ela elege presidente. Então, como é que fica, assim, quando uma mídia, assim, uma mídia, como é que eu posso dizer, uma mídia considerada respeitável, né? Ela faz propaganda explícita a determinado candidato, né? Porque isso envolve a nossa vida, né? Cotidiana, quem está no executivo do país, né? É o que vai levar a gente, né? Tem alguma sanção para algumas pessoas, assim, da mídia que expõem inverdades, né? Vazam, entre aspas, né? Vazam áudios, e depois a gente vai ver lá na frente que os materiais não são condizentes com a verdade, como foi no caso da ex-primeira-dama, dona Marisa Letícia, né? Que teve um vazamento, teve um veículo, né, da mídia que publicou que, sei lá, tinha mais, eu vou falar um número, mas eu não lembro especificamente, eu sei que era milhões, era tipo 24 milhões na conta dela, e posteriormente houve uma quebra de sigilo bancário e ela tinha tipo 24 mil. Mancha a imagem de uma pessoa, inclusive que não está nem mais aqui, né? Então, assim, realmente é muito perigoso, é muito sensível, é um campo que a gente tem que tomar muito cuidado. E é só isso, assim, eu queria saber se existe alguma sanção e se existe alguma ligação com o Admirável Mundo Novo aí, falando com os professores. E falar que a fala da professora Fran foi maravilhosa, adorei. Muito obrigada, gente, é isso. Carla, excelente o seu comentário, está coberta de razão. Por incrível que pareça, as grandes distopias da literatura clássica estão todas se confirmando. Você citou o Admirável Mundo Novo, do Huxley, e eu coloco também o 1984, do George Orwell. As grandes distopias clássicas da literatura todas estão não só se concretizando, como eu diria, até pior do que eles haviam imaginado. Professor, você me permite, falando do Orwell, tem a Revolução dos Bichos também, né? Que assim, a gente consegue também fazer uma crítica, né? Assim, quando a gente deixa de ser oprimido e passa a ser opressor, né? Sim. Tem um pouquinho disso, assim, ultimamente. Sim. E essas distopias hoje estão se concretizando. E aí, quando a gente pega, por exemplo, aquela matéria que eu coloquei, da China utilizando não só o reconhecimento facial, que já é uma tecnologia que existe há muito tempo.
A gente percebe isso no Facebook quando ele consegue reconhecer padrão de rosto ou de animal. O reconhecimento facial ele já existe. Mas a China está dando um passo além com o reconhecimento da emoção, que é um tipo de tecnologia que dizem que até 2026 ela vai estar movimentando 30 bilhões de dólares. Porque hoje já tem empresas fazendo teste de utilizar esses reconhecimentos de emoção para vigiar os trabalhadores, aqueles que estão em home office. Então, as empresas utilizando isso para vigiar os seus trabalhadores. E também escolas utilizando isso para ver a reação dos alunos durante a aula. E aí já há testes de escolas onde é utilizado isso para ver o aluno, a criança na aula, se ela está entretida, se ela está gostando, se ela está entediada. Então é um tipo de controle que nem o Orwell, em toda a sua genialidade, conseguiria perceber. Isso daí, na verdade, é, em muito sentido, uma grande ilusão, porque o reconhecimento facial e o reconhecimento das emoções é um tipo de tecnologia que talvez não se concretize. Você acaba utilizando aí dados que estão equivocados. Você pode muito bem, por exemplo, olhar agora para a estante que está atrás do professor Ricardo e achar, por exemplo, que você o conhece muito bem. Talvez não o conheça. Você pode ver aquela arte do Magritte e você pode achar que ele é um apaixonado pela arte. Eu não consegui identificar muitos livros. Eu acho que eu vejo Weber ali, né? Ética Protestante ali à direita. Tem Acho um que ali à Weber direita. aqui. Ali tem um Weber ali, né? Ética Protestante. E aí a gente pode olhar essa imagem e achar que nós conhecemos muito o Ricardo. Mas sim, conhecemos mesmo? Pode ser que aquela arte não seja dele, seja de algum familiar, pode ser que ele não goste do Weber, mas aí é um livro que está ali porque ele ganhou de presente. Ou seja, a superfície nem sempre demonstra exatamente o que a gente é. E essas distopias vêm aí para confirmar isso. Mas dá um medo, né? Muito. Guiados por emoções, né? Poxa, supera Orwell, Huxley, olha, vai além até. Vou passar a aluna Jaciara, que também levantou a mão, que já complementa, e a gente vai para uma fala final. Boa noite, né, a todas e todos. Gostaria muito de agradecer aos professores, Guilherme, a Luciene, que falou que é colega, né? A Franci, Neide, nossa, maravilhosa. Foi enriquecedor demais. Nossa, ajudou muito, muitas reflexões. Não sei se alguém falou aí do Grande Irmão, né? 1984. Também acho uma boa referência aí, né? O BBB. Fiquei muito fiquei emocionada, né, com a Luciane, o relato dela aí, que a gente tem visto isso mesmo, essa opressão ao NUSPO, né, a mídia, que infelizmente está acontecendo, mas é isso, eu ia falar muito, né, mas a Carla é minha irmã, tá, gente? Por isso eu vou fazer esse comentário mais íntimo, ela fala bastante, eu não vou me exceder mais não. Muito obrigada a todas e todos. E até a próxima, gente. Boa noite. Bom, pessoal, então vamos encerrando. Uma coisa, Ricardo, que eu queria falar. Gente, quando acontecer, assim, uma notícia importante relativa à pandemia, a qualquer coisa, historiografar, procurar mais de uma fonte, é mais seguro do que ler a primeira coisa e já ir compartilhando, né? Fake news na pandemia, eu tô achando, assim, um dos maiores desafios do momento. Só isso. Obrigado, Jaciara. Então, pessoal, vamos encerrando. A gente avançou imensamente aqui o nosso horário, quer dizer, a discussão muito rica, o diálogo é muito rico, a vontade de fato de continuar debatendo, mas esses debates eles nunca se encerram nesse momento. Agora é um momento de reflexão e que os debates, os diálogos perpetuem aí no cotidiano, na vida de vocês. Eu agradeço mais uma vez a presença do professor Guilherme, mais uma vez da Luciane, que estuda aqui conosco, que é editora também da Tribuna de Minas.
mais uma vez a professora Francineide por compartilhar aqui o seu conhecimento, sua sabedoria conosco. Todos vocês que estiveram aqui questionando, fazendo indagações, o chat não parou. Quem tem acesso ao chat, o chat não parou. Ele esteve aqui, ele fica numa conversa paralela, num diálogo paralelo que eu acho interessantíssimo. A gente só não tem tempo de condensar todas essas informações. Mas foi uma noite muito rica. Agradeço a todas e todos e até uma próxima oportunidade. Então, muito obrigado. E dou um título de livro também para ser lido, aproveitando aqui, professora Francineide, só para não finalizar. Torto Arado, pessoal, leiam Torto Arado. Tá no mudo, Lu, tá no mudo. Posso dar uma sugestão? Claro. Eu estou com 3 aqui, mas eu vou escolher um. Vai lá. Vou dar a sugestão da Patrícia Campos, A Máquina do Ódio. É onde ela relata o que ela passou, o que ela sofreu, o que ela viveu, que é bem enriquecedor para esse momento que a gente está vivendo, pelo menos do ponto de vista da empresa. Obrigado a todas e todos. Diversas sugestões de leitura, de livros, enfim, podem procurar no cinema, nas artes em geral, nas ciências sociais, e até a próxima oportunidade. Abraços. Professor Guilherme, baixar a lista.